população de Corumbá, Ladário, Mato Grosso do Sul, Brasil, mundo. Prevenção da AIDS e da gravidez precoce. Abstinência sexual, castidade e fidelidade. Sexo seguro, sexo cristão. Com preservativo não há educação e nem religião. O preservativo é o incentivo ao sexo prematuro e ao adultério. A AIDS não é uma epidemia, mas uma punição divina pelo sexo desordenado, nos fazendo lembrar as destruições de Sodoma e Gomorra. Vamos encontrar na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 19, versos 25 e 38. Queiram anotar. Gênesis, capítulo 19, versículo 25 ao 38. Não podemos permitir essa afronta e essa aberração de distribuição de preservativos para nossos adolescentes castas, puras e ingênuas. Não podemos permitir que distribua preservativo para casais. Isto é uma falta de respeito e um convite para que haja traições entre ambos, banalizando ainda mais o pudor e a reputação familiar. Vamos mostrar e provar para o governo federal que nós pais, nós avós e nós igreja ainda temos domínios dos nossos filhos, netos e leigos. Olá, sociedade brasileira! Já que Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Sou o Mariano, autor da campanha Em Resgate da Ética, o sexo conforme a lei de Deus. Escolhi esse termo de Maomé e montanha devido ao silêncio de não corresponderem à minha campanha. Só há uma condição para combatermos a AIDS e a gravidez precoce: abstinência sexual, castidade e fidelidade. O preservativo incentiva o sexo prematuro e dá um aval ao adultério. A AIDS não é uma epidemia, mas um castigo pelo sexo desordenado. É preciso que a sociedade e as igrejas entendam que a promiscuidade e a mentira não podem ocupar o lugar da verdade. Estamos vivendo a época em que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Vamos ver na Bíblia, Gênesis capítulo 19, versos 25 e 38. A humanidade está provocando a ira de Deus, a sociedade por aceitar o sexo livre e as igrejas por omitirem. Antes de oficializar o preservativo, a homilia do padre e o culto dos protestantes, o sermão sobre a promiscuidade era com mais frequência. O país laico não pode calar a voz das igrejas, não pode calar a voz dos profetas. As igrejas, por sua vez, não podem se intimidar diante de um país laico. É preciso que preguem o Evangelho na íntegra, protestando contra a promiscuidade. Maiores detalhes no YouTube. Acesse Em Resgate da Ética. Acesse também meu blog http://mariano.soares.zip.net ou simplesmente Mariano Davi Soares. Olá, sociedade brasileira! Já que Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Sou o Mariano, autor da campanha Em Resgate da Ética, o sexo conforme a lei de Deus. Escolhi o termo de Maomé e montanha devido ao silêncio de não corresponderem com a minha campanha. Já estão me chamando de chato, antiquado, quadrado e até medieval.
estão dizendo que em pleno século XXI ainda tem os ideais das famílias modernas e conservadoras. Para Deus não existe esse negócio de medieval, esse negócio de século. Ele disse: eu sou o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e serei sempre. Hebreus 13:8. Queiram anotar. Hebreus 13:8. Sabemos que estamos vivendo uma época em que os pais não estão mais tendo domínio dos filhos, e é justamente por isso que a violência no Brasil e também no mundo está cada dia aumentando mais. O meu assunto principal é defender a castidade e a fidelidade. Nós precisamos voltar alguns anos atrás e retomar o comportamento das famílias conservadoras e tradicionais, isto é, segurar com mais firmeza as rédeas da nossa juventude e trazer de volta o namoro e um noivado sério. Precisamos resgatar o dote da noiva e também o respeito mútuo do noivo perante a noiva. O namoro, o noivado e o casamento são sagrados e são instituídos por Deus. Não podemos banalizar. Essa atitude do governo de distribuir preservativo só veio reforçar mais a esse comportamento da vulgaridade. Essa atitude desarmou os pais de dar a educação e desarmou até a igreja. Essa atitude é uma afronta aos pais, aos avós e principalmente às igrejas, não só católica como protestante. A camisinha não vai deter a AIDS e nem a gravidez precoce. A AIDS não é uma epidemia, mas um castigo divino pelo sexo desordenado. Precisamos deter o crescimento desordenado da população do Brasil e do mundo, mas sem preservativo, com educação e religião. Olá, população de Corumbá, Ladaio, região, nossos irmãos bolivianos, meus cumprimentos. Sou o Maiano, autor da campanha Em Resgate da Ética, o sexo conforme a lei de Deus. Não se pode, com ato ilícito, querer almejar uma posição lícita, pois um erro não conserta outro. A humanidade está provocando a ira de Deus. Estamos vivendo a época das destruições de Sodoma e Gomorra, destruída por Deus por desobediência na moralidade. As igrejas, tanto católica como protestante, não podem se intimidar diante de um país laico. É preciso que pregue o evangelho na íntegra. Silenciar é omitir, e omissão é um ato anticristão. Com preservativo e camisinha não há educação e nem religião, pois o sexo é o ícone, o símbolo de ambos. Não podemos aceitar tal afronta e aberração do governo intervir na educação sexual dos nossos filhos e netos. Olá, jovem, se você ainda é casta, pura, virgem, não aceite o preservativo, pois ele incentiva o sexo prematuro e dá um aval ao adultério. Lembre-se, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não podemos simplesmente aceitar essa promiscuidade. Abstinência sexual, castidade e fidelidade. A AIDS não é uma epidemia, é uma punição pelo sexo desordenado. Com preservativo não há educação e nem religião. Namoro, noivado e casamento cristão. Preservativo não. Olá, população de Corumbá, Ladaio, nossos irmãos bolivianos, Brasil, mundo. Prevenção da AIDS, da gravidez precoce, abstinência sexual, castidade e fidelidade. Sexo seguro, sexo cristão. Com preservativo não há educação nem religião. É o incentivo ao sexo prematuro e ao